Bom dia a todos. Contando com a intercessão de São Francisco das Chagas e com as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão. A sessão é da primeira audiência para apresentação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2024, onde hoje recebemos a Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Taubaté para apresentar os números do Executivo Municipal. Essa audiência é realizada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, 4 de maio de 2020, a Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, que afirma que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Quero agradecer aqui, compondo a mesa conosco, o nosso secretário de Fazenda. Antigamente era secretário de Finanças, né? Então, para nós ainda será o nosso secretário de Finanças. Secretário de Fazenda, meu amigo palmeirense, Dr. Mário Celso Pelosi, agradeço, acompanhado pela diretora administrativa financeira, Vanessa Pressoto. Obrigado, Vanessa. E quero cumprimentar aqui também, dar as boas-vindas aos servidores presentes, o Vitor, da arrecadação, a Simone, da contabilidade, o Rafael, da Receita. Sejam bem-vindos. Vitor, você vai estar de casa nova a partir de segunda-feira, Vitor? Ah, você tá chique, hein? Você vai morar no Tesourinho, rapaz. Vou te contar, Vitor, você tá chique. Primeiramente, nessa audiência, os representantes da Secretaria da Fazenda apresentarão os dados referentes ao cumprimento das metas fiscais do Executivo durante o período de janeiro a abril deste ano. Após as explanações, aqueles vereadores que estiverem presentes poderão fazer os seus questionamentos. Por enquanto não temos nenhum munícipe na galeria, mas eles também poderão usar a tribuna até 2 minutos, fazendo perguntas pertinentes às metas fiscais do primeiro quadrimestre. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível, próximos às primeiras fileiras. E você que está em casa, você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara, pelo YouTube, pelo Facebook, você poderá também participar dessa audiência pública. É gostoso quando você quando você se faz presente numa audiência pública. Anota o WhatsApp aí, pega a caneta, eu espero, vou repetir 2 vezes, pega o celular, anota aí. 3625-9501. 3625-9501. Manda sua questão, manda sua pergunta, sua sugestão e faremos aqui o presente. Hoje nós temos a Vanessa Pressoto. Vanessa, a fala é toda contigo. Você tem até 30 minutos para discorrer sobre as metas fiscais da Prefeitura Municipal de Taubaté. Fique à vontade. Bom dia a todos presentes, bom dia aos telespectadores que estão nos assistindo. Hoje vamos apresentar os resultados das metas fiscais do primeiro quadrimestre. O primeiro quadro, demonstrativo da receita e despesa. As metas para 24, base LOA, é de 1.690. Já as metas para o quadrimestre é de 563 milhões. Eu vou falar em milhões para ficar mais simples a explicação, tá? Mas nos quadros os números estão detalhados. No primeiro quadrimestre de 2024, a receita foi de 582,6 milhões. Isso realizado pela Prefeitura, tá? Sendo 103,42% do previsto para o período. Já as despesas foi 492,4 milhões realizado pela Prefeitura e transferido para a Câmara 15,6 milhões, totalizando 90,19% do previsto para o período. Esse segundo quadro é o demonstrativo do resultado primário. A receita primária foi de 578,8 milhões.
contra uma despesa primária de 444,1 milhões, chegando num resultado primário de 134,6 milhões. Próximo quadro é o demonstrativo do resultado nominal. A dívida fiscal líquida em 31/12/2023 foi de 612,6 milhões. Já a dívida fiscal líquida em 30/4/2024 foi de 492,3 milhões, chegando a um resultado nominal de 120,2 milhões. Agora, desculpa, esse quadro é de restos a pagar de anos anteriores. O saldo de restos a pagar em 2023 era de 244,3 milhões. Deste valor, 230,651 foi liquidado, sendo esse valor 94,41 do restos a pagar que virou para 2024, ficando aí 13,6 milhões a liquidar. Desse mesmo valor de restos a pagar, 244,3 milhões, 128,7 já foram pagos, ou seja, 52,68%, ficando a pagar 115,6 milhões. Esse próximo quadro é da dívida consolidada. Esse quadro demonstra de forma detalhada todas as dívidas de longo prazo da prefeitura, tá? Então, aí a gente pode observar todas as dívidas que a gente tem. E podemos observar que a dívida consolidada em 31/12/2023 era 495,9 milhões. E no primeiro quadrimestre, 475,1 milhões. Ou seja, tivemos aí uma amortização da dívida de 20 milhões no primeiro quadrimestre. Agora vamos falar das receitas arrecadadas. Esse quadro, ele está aí de forma mais detalhada, né? Demonstra as receitas correntes, receitas de capital, as deduções de receita, sendo um total de receita prevista de 563,3 milhões para o período e arrecadado no período foi 582,6 milhões. Ou seja, a gente ultrapassou aí a meta de arrecadação, chegando em 103,42% do previsto. Nesse próximo quadro, a gente vai visualizar as receitas por mês. Então, a gente consegue visualizar aí o arrecadado em janeiro, fevereiro, março e abril. Essa oscilação entre um mês e outro se dá pelo fato que tem meses que tem 4 semanas, meses 5 semanas. E aí acaba tendo uma arrecadação maior. No mês de março, tem um pico, né? Que aí, se a gente observar, a gente arrecadou 124,56 do previsto. Isso se deu pelo fato do recebimento da primeira parcela do IPTU, tá? Agora a gente vai falar das principais receitas. Esse primeiro quadro são as receitas municipais, tá? Você pode ver que a maioria das receitas um pouco acima, um pouco a menos, e aqui está em evidência aqui com 174,6% é o IPTU, justamente pela primeira parcela. Então, a gente tem um plus aí de arrecadação no primeiro quadrimestre. Ainda sobre as principais receitas, aqui são as transferências da União. A gente trouxe aqui 3 receitas, o FPM, que é a maior que a gente recebe do governo federal, depois tem o CEFEM e o FEP. O FEP aqui é o que teve o maior volume de arrecadação, digamos assim, que alcançou 210,72% do previsto. Isso se deu por um recebimento de uma revisão de transferências dos royalties. Agora, as principais receitas recebidas do Estado. Aqui, o destaque é o IPVA,
também pelo fato do recebimento das parcelas de IPVA sendo os 5 primeiros meses, então, janeiro, fevereiro e abril tem uma arrecadação acima da média, então, por isso, 235% aí do previsto. E, por último, aqui, o Fundeb, que alcançou 92,15% do previsto, né? Foi menor do que o esperado. Agora a gente vai falar das despesas realizadas. Aqui, esse quadro também, de forma mais analítica, demonstra as despesas correntes, de capital e a reserva de contingência. O total geral da despesa fixada foi de 563,3 milhões e a realizada foi de 508 milhões. Ou seja, em 90% do previsto a ser executado, a gente executou apenas 90%, certo? Aqui, da mesma forma que a gente demonstrou a receita, a gente demonstra a despesa, detalhada por mês, janeiro, fevereiro, março e abril. Março teve um plus aí, a gente atingiu 105,4%, porém, se a gente pega a média de execução da despesa no período, a gente ficou em 90%. Agora, esse próximo quadro é um comparativo entre a receita e a despesa. No primeiro quadrimestre, no primeiro quadrimestre de 2023, a receita foi de 499,9. Já no primeiro quadrimestre de 2024, foi 582,6 milhões, tendo um aumento aí de 82,6 milhões comparado aí os períodos. Já a despesa no primeiro quadrimestre de 2023 foi 432,5 milhões. E a despesa no primeiro quadrimestre de 2024 foi 508 milhões, tendo um aumento aí de despesa de 75,5. Ou seja, o aumento da despesa foi menor que o aumento da receita. E, por fim, o demonstrativo da despesa com o pessoal no quadrimestre. A despesa total com o pessoal foi de 687,9 milhões, alcançando aí 39,2% da receita corrente líquida. Ou seja, abaixo do limite legal, que é 48,6%. E é isso. Chegamos ao fim. Agradeço a oportunidade. Vanessa, agradeço. Não temos nenhum vereador presente. Temos a Andréia Souza, chefe de gabinete da vereadora Elisa. Andréia, muito obrigado pela sua presença. Mário Celso Peloja e Vanessa. Vamos lá. Algumas perguntas, até eu estava comentando muito. Vanessa e Mário, o que nós mais falamos hoje são dívidas que a prefeitura herdou, vidas que a prefeitura tem. Tá? Então, assim, num dos demonstrativos, fica assim, a dívida fiscal era 612 mil, a dívida fiscal 419 mil é o atual. E depois nós temos lá, resto a pagar do ano passado para esse ano, 244 mil, e nós pagamos 230 mil. Consegue detalhar um pouquinho para nós, assim, para o público entender, para o município entender, o que vem a ser essa dívida fiscal de 612 mil e que hoje para nós está uma dívida de 419 mil? Mário? Poxa. Hoje, Mário, assim, dentro das dívidas, assim,
Qual a dívida mais gritante que a gente tem hoje dentro da prefeitura? Nós recebemos, por exemplo, a nossa dívida com as OSs foram pagas, foram algumas parceladas, a dívida com a Eco Taubaté também foram parceladas. Bom dia, Dentinho. Na realidade, nós tínhamos de 2023 para 2024 restos a pagar. Sim. E desses restos a pagar, praticamente 126 milhões foram já efetivados ao longo desse quadrimestre, né, o que foi apresentado ali pela Vanessa. Dentro desses restos a pagar, hoje nós não temos nenhuma dívida com nenhuma UPA, todas elas foram pagas. Nós não temos notas na prefeitura que precisem ser pagas, né? Então, nós estamos dentro de um equilíbrio de 23 para 24, pelo menos dentro desse primeiro quadrimestre, importante muito em função de um controle maior das despesas, da dívida, um acordo entre as secretarias para que a gente pudesse também trabalhar as despesas, né? E nós observamos aí também que as despesas foram menores, né, quando comparada com o ano de 2023. Isso tudo favoreceu para que a gente pudesse ajustar todos esses restos a pagar, e nós não temos restos a pagar. Foi feito um acordo com a Eco Taubaté, o acordo está sendo honrado, né? Então, dentro daquilo que também ficou da Eco de restos a pagar, hoje o acordo aconteceu e está sendo pago normalmente todas as despesas relacionadas à Eco Taubaté. Obrigado, Mário. Registro aqui a presença da vereadora Elisa. Vereadora, tem alguma pergunta? Oi? Você achou que era do IPMT? Inverteu. A IPMT Unital é hoje à tarde. Quero agradecer aqui a presença do meu palmeirense, o melhor de todos que tem aqui, assessor do vereador Serginho também. E alguns questionamentos, Mário, a gente vai estar fazendo, então, via ofício, via requerimento, tudo mais, e a gente consegue esclarecer melhor a população. Não chegou nenhuma pergunta, né? Não? Então, cumprindo... Vereador. Sim. Desculpa. Eu vi, inclusive, a fala de Vossa Excelência no início, né, da participação das pessoas, inclusive repetindo o telefone, falando pausadamente para que as pessoas participassem. Importante. Sempre pedimos a participação, né? É importante, né, essa participação. Eu me confundi mesmo com a agenda, achei que era à tarde, mas vou assistir novamente e depois posso fazer por requerimento também. Obrigada e desculpa. Imagina. Agradeço, então, a presença do Mário Velosa, nosso secretário da Fazenda. Agradeço aqui também a nossa diretora administrativa e financeira, Vanessa Pressoto. Obrigado, Vanessa. Aos servidores, o Vitor. O Vitor vai estar morando numa casa nova, Elisa, a partir de segunda-feira, no Tesourinho. Amanhã, de segunda-feira, ele está no Tesourinho. Para vocês, o munícipe está entendendo, a partir do dia 3, a arrecadação e o protocolo saem aqui do Bom Conselho e vai para o Tesourinho. Fica mais perto para você ali no centro e tudo mais, você que vem de um ônibus, alguma coisa a mais. Tesourinho vai estar abrigando a arrecadação e o protocolo a partir de segunda-feira. Por isso, essa brincadeira com o Vitor está em Casa Nova. Rafael, da Receita, obrigado. Simone, de Contabilidade, também, obrigado. Agradeço aqui aos servidores da Câmara, nossos queridos dupla de 2 aqui, Tiagão e Brunão, do Cerimonial, Andrezinho, TV Câmara, o pessoal da limpeza, do cafezinho, da aguinha. Sem eles nós não somos nada nesta casa. Discutido o tema proposto para hoje, ressaltamos que essa audiência pública é um importante instrumento de transparência do orçamento da cidade. Assim declaro encerrada essa audiência, agradecendo a presença de todos, também você, telespectador da TV Câmara de Taubaté, que acompanhou os nossos trabalhos. A todos, um bom dia, muito obrigado.